Abra sua Bíblia em Efésios 2:11. Quero ministrar uma palavra ao seu coração, como encerrando aquilo que nós temos ouvido durante esses 3 dias, e que talvez você ainda não conseguiu condensar, sintetizar isso de uma forma inteligível. E eu quero, com a graça de Deus, poder de alguma forma firmar estacas de identidade para a igreja Onda, mas para a igreja de Cristo aqui representada também por outras denominações e igrejas locais. O título da mensagem que eu quero compartilhar com você, eu intitulei de A Igreja que Deus Construiu. É verdade que existe uma obra ainda inacabada de Deus, no sentido de que a igreja está sendo santificada e um dia será glorificada. Aleluia! Maranata, ora vem! Ele virá, o Senhor virá. Mas existe uma obra que já foi realizada na igreja. E essa obra, ela constitui a identidade da igreja. O apóstolo Paulo, zelando pela igreja que ele tanto amava em Éfeso, em grande medida, escreve a carta aos Efésios, na intenção de firmar a identidade daquela igreja, como se dizendo: deixa eu explicar para vocês quem vocês são. Talvez é verdade que vocês ainda não vão conseguir fluir em tudo aquilo que são, mas você precisa saber quem você é. Talvez na sua imaturidade ainda, alguns dons espirituais, por exemplo, que o apóstolo Paulo mesmo trata na carta aos Efésios, vocês ainda não vão experimentar, mas vocês são. Talvez algumas obras de santidade, de relacionamento familiar, que Paulo vai tratar no final da sua carta, talvez essas questões morais ainda serão resolvidas, mas existe uma obra que já foi consumada, que é sobre a identidade da igreja, a igreja de Cristo, não a igreja Onda. Uma identidade que já foi nos dada, que não nos será dada, que já foi nos dada no tempo passado. Aleluia! E eu quero sintetizar isso a partir dessas palavras do apóstolo Paulo, que ele mesmo sintetiza nessas palavras, e eu creio que vai ser de muito proveito para nós. Efésios 2:11, acompanhe a leitura do texto. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados, juntos pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, repita comigo, naquele tempo, você está percebendo? Passado. Vocês eram, não são, naquele tempo, lá no passado, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança, viviam em um mundo sem Deus, e sem esperança. Lá no passado era assim. Agora, porém, a palavra de Deus está fazendo aqui uma transição histórica do tempo passado para o tempo presente
e também para o tempo futuro, tratando-se da carta aos Efésios. Tempo futuro porque nos atinge ainda. Agora, porém, vocês estão em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Mudou. Havia uma coisa no passado e o tempo presente é diferente. Antigamente, mais uma vez, tempo passado, antes, lá no passado, antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou em um só corpo. Repita comigo, um só corpo. Por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como as que estavam perto também. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Aleluia! Portanto, vocês já não são estranhos e nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Repita comigo, membro da família de Deus. Um só corpo, membro da família de Deus. Verso 20 ainda. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos. Em quem nós somos unidos? Cristo Jesus. Aleluia. Aquilo que nos une não é uma denominação. Aquilo que nos une não é uma confissão. Aquilo que nos une não é uma tradição. Aquilo que nos une é Cristo. Ele nos une. E nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Repita comigo, unidos em Cristo, somos um templo para o Senhor. Por último, verso 22. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por sua graça e misericórdia. Obrigado, Pai, por nos amar antes da fundação do mundo. E por meio do seu Filho, resgatar-nos do pecado, libertar-nos da prisão do pecado. E hoje,
unidos. Nós somos casa, habitação do Espírito Santo e nós te glorificamos, Pai. Te exaltamos, Filho. Amamos e louvamos a tua presença, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Firma a nossa identidade, para que não sejamos o que pensamos ser, e que nem sejamos arrastados de um lado ao outro por todo o vento de modismo, doutrinas ou filosofias, mas que a tua santa igreja possa ser exatamente aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo que ela fosse. Espírito Santo, visita-nos nessa noite, de forma espiritual. Abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, e nos dá revelação que talvez nunca tivemos. Clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Paulo está tratando com uma igreja que naturalmente estava contaminada por muitas ideias pagãs da realidade de Éfeso. Uma igreja que precisava ter sua identidade firmada por conta de que naturalmente, ao viverem o paganismo, eles poderiam facilmente trazer elementos do paganismo de Éfeso para dentro da vivência da igreja, e sem perceber, se entender não mais como um povo que foi eleito por Deus, que foi comprado por Cristo, que foi conquistado pelo Senhor para pertencer a Ele. Então Paulo está firmando a identidade da igreja, e não de forma figurada e simbólica, mas de forma mística e espiritual. O apóstolo Paulo faz 3 afirmações, na verdade, ao longo da carta aos Efésios inteiro, ele faz 3 afirmações a respeito da igreja, que é inclusive aquilo que nós temos falado ao longo desses dias, que constituem a identidade da igreja. E não são, novamente eu quero lhe falar, não são afirmações figurativas. Paulo não está usando figura de linguagem. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está falando sobre realidade espiritual. Por isso, ele mesmo vai afirmar sobre uma transição de tempos, dizendo, no passado era uma coisa, agora é outra coisa. O plano eterno de Deus, segundo a teologia paulina, impressa em Efésios, e que é a teologia apostólica ao qual professamos, a igreja tem uma identidade tripla, que é qual? Nós somos uma família para o Pai, nós somos um corpo para o Filho, nós somos um templo para o Espírito. Uma família, um corpo, um templo. A igreja é uma obra da Trindade. E na sua identidade isso está muito evidente. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai tem uma família. O Filho tem um corpo. E o Espírito tem uma habitação. A igreja é família, a igreja é corpo, a igreja é templo. Vamos falar sobre isso? A igreja é uma família para o Pai. Nós não éramos pessoas boas que precisavam de uma ajudinha. Nós éramos inimigos de Deus. E nós não fomos apenas perdoados, nós fomos adotados.
Como diria João, no seu primeiro capítulo do Evangelho, a todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Irmão, isso é tão glorioso. Porque talvez você não tenha tido a dor e a tristeza de não ter uma família terrena. E certamente há aqui entre nós pessoas que tiveram essa dor. E sendo pastor de pessoas que tiveram essa dor, eu posso lhe dizer para você que talvez não haja dor maior. A falência não é uma dor maior do que não ter um lar. A enfermidade não é uma dor maior do que não ter uma família. A dor de muitas vezes, inclusive nem saber a sua origem, ela é uma dor devastadora. Entretanto, como nós já ouvimos aqui, a família terrena, a família sanguínea, ela é uma sombra daquilo que Deus está planejando antes da fundação do mundo. A família de sangue é um apontamento para o plano de Deus. Qual apontamento? Deus está formando uma família. E aí quando nós temos a experiência da família terrena, é como se nós recebêssemos uma centelha, é como se recebêssemos uma memória da eternidade. Fazemos uma espécie de download do tempo eterno, para que experimentando a família terrena, saibamos, Deus é o nosso Pai, e como a palavra mesmo diz, ainda que pai e mãe lhe abandone, o Senhor jamais te abandonará, porque a família eterna, a família que Deus está formando, no final das contas, é a verdadeira família. No plano do Pai, Ele nos adotou. Ele não apenas nos perdoou. Nós fomos adotados. E deixa eu te confidenciar uma coisa. Eu lembro quando era criança ainda, naquela crise que toda criança passa, se foi adotado ou não foi. Quem aqui já passou por essa crise? Eu lembro que eu ficava conjecturando e pensando nessa possibilidade, e eu pensava, nossa, seria muito incrível se eu tivesse sido adotado. Porque eu gostava da ideia de pensar que se eu tivesse sido adotado, eu teria sido escolhido. Eu teria sido amado de tal maneira que o meu pai, dentre tantos, teria me separado e dito, eu quero esse aqui, ó. É ele que eu quero. A glória de ser adotado pelo Pai é indizível, meus irmãos. O Pai nos escolheu. É indizível, porque talvez você pense, Deus teve que me amar. Não. Deus, na sua livre graça, escolheu te amar. Você consegue entender isso? Isso é precioso demais. Fomos adotados, somos família de Deus. Agora a verdade é que eu preciso concordar com João Calvino, que se somos filhos adotivos de Deus, nós somos família de Deus. E se somos família de Deus, como diria João Calvino, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. O que João Calvino estava defendendo, e eu concordo com ele, é que o relacionamento com o pai vertical
necessariamente, também se passa pelo relacionamento horizontal com a igreja. A igreja é a família do Pai. Por isso, ser igreja é ser família. E por esse motivo, o apóstolo Paulo não utiliza linguagens de liderança, não utiliza linguagens de mera amizade. As linguagens utilizadas por Paulo ao longo das suas cartas, todas, são linguagens que referem-se à família. Paulo fala sobre pai, Paulo fala sobre mãe, Paulo fala sobre filho, Paulo fala sobre irmãos, Paulo fala sobre filhas. Paulo mesmo refere a si próprio como uma mãe que tem dores de parto. Porque a revelação que Paulo teve, e que eu e você precisamos ter, é que igreja é uma família. E isso aprofunda demais as nossas relações. Muito. Sabe por quê? A igreja não precisa ser perfeita para ser amada. Ela precisa ser amada, porque é sua família. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A igreja não precisa ser perfeita para que você a ame. Você precisa amá-la, porque ela é sua família. O apóstolo Paulo profetizou sobre os últimos dias, dizendo que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E eu não sei se a gente vive exatamente esses tempos anunciados pelo apóstolo Paulo, mas eu sei que com certeza aquilo que o apóstolo Paulo anunciou há cerca de 2000 anos atrás, de fato está se cumprindo. A normalização de práticas de destruição de família demonstram o quanto o nosso amor tem se esfriado. A normalização, e com todo respeito, e sequer o debate sobre aborto, ser normalizado, demonstra o quanto o nosso amor tem se esfriado. Como é possível debatermos o suposto direito de uma mãe matar seu filho? Isso não deveria ser matéria de debate. Esse é um tipo de conversa que não se tem. E é óbvio que alguns que seguem a sabedoria deste mundo e não a sabedoria do alto, entram nesses debates se apoiando em ideologias e teorias das mais cabrosas. E coisas absurdas têm acontecido nos nossos dias, como, por exemplo, não sei se você sabe, mas na Islândia o aborto ele é liberado até uma grande altura da gestação. E com isso, por causa do exame morfológico e a descoberta inicial de síndromes que os bebês têm no ventre das suas mães, tem feito com que na Islândia tenha sido diminuído, escuta isso, 100% do nascimento de crianças com síndrome de Down, por exemplo. Ainda ontem, antes de ontem, o Felipe, uma das ovelhas mais queridas que a gente tem na igreja, ele estava aqui adorando a Deus no palco, e eu posso dizer para vocês, com todo amor a vocês, eu preferia ter 1000 Filipes como ovelhas do que 1000 de nós.
ele é muito mais fiel, ele é muito mais apaixonado por Jesus. Ele é muito mais crente. E eu não estou falando isso para nos desprezar ou te desprezar. Mas eu estou dizendo isso para que nós entendamos o que é ser família. E a nossa geração não está entendendo isso. A igreja dos nossos dias não está entendendo isso. Diminuímos a igreja a um clube de conveniência. E eu vou dizer para vocês, com o coração rasgado, a dor que como pastor eu tenho em muitos e muitos e muitos anos, é uma dor meio de ter sido idiota. Porque com determinadas pessoas eu me relacionei como sendo pessoas que eram irmãos, filhos, filhas. E de repente eu me percebi que na verdade o nosso relacionamento era só de conveniência. E não de amor. Meus irmãos, o que vão fazer das igrejas aí por fora eu não sei. Mas a nossa igreja foi chamada para ser uma igreja família. Uma igreja de irmãos. Que amam-se uns aos outros, não porque somos bons e amáveis. Amam-se uns aos outros porque somos irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu lembro certa ocasião que eu participei de um debate em uma universidade, e aí me questionaram se eu tivesse um filho homossexual, se eu o amaria. Ela é uma pergunta tão idiota da nossa geração, não é? Porque é a mesma coisa se a pessoa me perguntasse se teu filho fosse palmeirense, você amaria? É óbvio que sim. É claro que sim, é meu filho. É minha família, é sangue do meu sangue, eu daria a minha vida pelo meu filho, mesmo ele sendo homossexual. Eu daria a minha vida pelo meu filho, mesmo ele sendo um criminoso. Não estou falando sobre abrir mão de valores e princípios, eu estou falando sobre amor. E o seio da igreja precisa ser um seio de amor. Um seio de irmãos, não de conveniência. A identidade da igreja é que a igreja é uma família. Quero contar uma história para vocês maravilhosa, que eu li esses dias atrás, de um homem chamado Dick Hoyt, que teve um filho em 1962 chamado Rick Hoyt. Tem a imagem dele ali? Cara, essa história é maravilhosa. Esse pai chamado Dick teve esse filho chamado Rick, e Rick, ele nasceu com paralisia cerebral severa. Os médicos, inclusive, tentaram induzir a família a uma possibilidade de eutanásia ou algo do tipo, já que ele viveria de forma debilitada a sua vida, mas a família decidiu, por amando ao seu filho Rick, cuidar, amar e preservar a vida dele. E ao longo do tempo e o avanço da tecnologia, Rick foi aprendendo a se comunicar através de um computador adaptado. Em certa ocasião, Rick, o menino, ele viu uma corrida. E ele ficou fascinado pela corrida. E aí então Rick, o menino, disse para o pai dele, já com seus 50 e tantos anos, obeso, fora de forma, que nunca havia corrido, fumante, que o sonho dele era correr. Esse pai, de forma generosa, como seria qualquer pai, qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer mãe, mudou o estilo de vida, começou a treinar,
para poder fazer uma corrida com seu filho. Então eles fizeram uma primeira corrida de 8 km. E ao fim dessa primeira corrida, Rick falou ao pai dele: pai, quando nós estamos correndo, eu sinto que minha deficiência desaparece. E quando o pai ouviu isso, ele falou: quer saber, filho? Virei corredor agora. Esse pai, Dick, já faleceu. Mas ao longo da sua vida, ele correu mais de 1000 provas com seu filho. Maratona, Ironman, nadava com o filho, andava de bicicleta com o filho, em competições severas, que exigiam muito do físico dele, de um homem já com uma idade não tão jovem, mas que mudou a vida toda dele, porque era o filho dele. Ele amava o filho dele, era a família dele. E em certa ocasião, em uma entrevista, perguntaram ao Rick, filho, qual era o maior sonho do filho dele? Do Rick. E sabe qual foi a resposta do Rick? Meu maior sonho é que um dia eu possa tirar meu pai da cadeira e empurrá-lo. Maior sonho do Rick era poder andar, para poder levar o seu pai na corrida. Isso é família, gente. Família tem seus BO, mas família é família. Família tem suas diferenças, mas família é família. Deixa eu falar uma coisa para você, sobre a tua família de sangue. Seu pai abusou, foi violento com você. De verdade, ele foi um péssimo pai. Mas ele é tua família. Perdoa. Ele é tua família. Na sociedade que o teu irmão ele te passou para trás, perdoa. Ele é teu irmão. Meus irmãos, aonde a humanidade vai parar? Se nós não conseguimos amar nem mesmo os da nossa própria família. E o que Paulo está fazendo é trazendo isso para o universo da igreja e dizendo: a igreja é a família do Pai. Ame a igreja. Simples assim. Ame a igreja. Ame os seus irmãos. Se necessário, aprenda a correr por amor aos seus irmãos. Eu amo o que Deus tem gerado na vida do meu filho. Eu já compartilhei em alguns momentos sobre isso. Mas uma das coisas que me marcou muito nesses últimos anos em relação ao meu filho Joshua, mais velho, isso faz alguns anos atrás, que ele chegou até mim e ele já havia servido em diversos ministérios da igreja, servido no estacionamento, no ministério infantil, isso com 14, 15, 13 anos. E aí, há uns 2 anos atrás, ele chegou para mim e falou: pai, meu sonho é que nos adolescentes, no NIU, a gente tem uma banda de adolescentes. E eu falei: maravilhoso, filho. E aí então eu e minha esposa incentivamos ele: faz violão, aprenda a tocar, aprenda a cantar, e aí você vai ministrar e vai ser incrível. E aí então, passado algum tempo, o Josh chegou e falou: pai, eu não quero tocar violão e eu não quero cantar. Eu quero tocar baixo. Porque baixo não tem ninguém que toca nos adolescentes. E aí eu e minha esposa brigamos com ele. Desculpa aí os baixistas.
Ô filho, mas baixo é igual baterista. Brincadeira, os bateristas também. O Romano briga com todo mundo aqui hoje. Filho, você é tão ungido, você é tão amável, você precisa cantar, tocar um violão, dirigir a adoração. E aí, então, ele me deu uma aula de família. Pai, não tem ninguém que toca baixo, eu vou tocar baixo. E o menino toca baixo. Por quê? Porque a família. Não é sobre plano de carreira pessoal. É sobre amar a comunidade. É sobre amar o culto. Amar as pessoas. Paulo está trazendo uma primeira identidade clara sobre a igreja. A igreja é família. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz a respeito da igreja como identidade é que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Isso é muito poderoso, porque quando a gente fala sobre o corpo místico de Cristo, nós estamos falando sobre a representação de Cristo na terra. A gente está falando sobre pés, a gente está falando sobre mãos, a gente está falando sobre boas obras. Por esse motivo, depois que Paulo vai aplicar a doutrina, ele vai dizer sobre praticarmos nossas boas obras diante dos gentios para que eles glorifiquem o Pai. Vocês se lembram desse texto? E aí Paulo está dizendo uma segunda coisa, olha gente, igreja é corpo. E isso é poderoso e misterioso porque havia uma separação grosseira, uma separação histórica, religiosa, cultural, social, entre gentios e judeus. E agora Paulo está dizendo, ei, trabalhem junto, te vira. Ah, Paulo, o judeu falando, mas ele é impuro, não é circuncidado. Problema é seu, te vira, trabalhem junto. Olha para quem está ao teu lado e diga, a gente precisa trabalhar junto. Paulo está estabelecendo um milagre da igreja. E está dizendo, ei, vocês eram inimigos, e agora Deus colocou vocês para apresentarem trabalho na escola juntos. Você era CDF da sala, ele era um maconheiro da sala. Pois bem, juntem-se e apresentem um trabalho para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala sobre a igreja ser corpo de Cristo, ela está falando sobre função, sobre funcionalidade. E deixando evidente que somos feitos de partes diferentes. Mas Cristo, não nós, Cristo nos uniu em um mesmo corpo. Com diferentes dons, aleluia. Com diferentes ministérios, aleluia, com diferentes chamados, aleluia, com diferentes personalidades, aleluia. Deus pegou esse povo todo, colocou dentro de uma caixa e falou, te virem, se acertem, se resolvam, e deem um jeito de apresentar o trabalho bem feito. Para de mimimi, para de ficar brigando um com o outro. Resolvam suas diferenças e trabalhem juntos. Trabalhem juntos para a glória de Deus. Porque Deus, escuta aqui meu irmão, Deus não é glorificado na comunidade dos iguais. Deus é glorificado na comunidade dos diferentes que foram unidos em Cristo. A glória de Deus não se revela na câmara de eco.
na casa de espelhos, a glória de Deus se revela no mosaico de pessoas diferentes, que através de Cristo se uniram para trabalharem juntos por um mesmo propósito, a glória de Deus. A igreja é corpo de Cristo. A igreja não é o ajuntamento de consumidores espirituais. A igreja é corpo de Cristo. Temos ministérios diferentes, chamados diferentes, personalidades diferentes, mas nós somos corpo. Você é corpo, meu irmão. Não existe crente salvo em Jesus que seja inútil na igreja. Você é corpo. Você tem ministério, você tem dons. Deus te salvou e te incluiu no corpo. Meu irmão, eu não sei como Deus quer te usar, eu só sei de uma coisa: Ele quer te usar, porque se não quisesse, Ele não teria te salvado. Ele te salvou e te uniu com o corpo dele, formado por diferentes partes. E esse é um golpe mortal contra o cristianismo individualista. Porque o que Paulo está trazendo revelação sobre o plano de Deus, não é o plano de Paulo, não é o plano da onda, é o plano de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que Paulo está dizendo sobre o plano de Deus é: vocês foram enxertados em um único corpo. Você recebeu dons para edificar a igreja. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: você recebeu dons para edificar a igreja. E aqui entra uma coisa muito curiosa, não é? Porque a gente tem muita dificuldade de entender a multiforma dos dons espirituais expostos na palavra de Deus. E não compreendemos que eles têm diferentes dons da igreja. Mas uma coisa que nós não podemos ignorar é que todos nós temos dons para servir a igreja. Para Paulo, se houvesse um buraco na adoração e tivesse um menino que tocasse violão, o que ele diria para aquele menino? Ei, meu irmão, você é parte do corpo, usa teu dom. Deixa eu complicar as coisas. Para Paulo, se ele visse uma casa com 5 cômodos e tivesse uma conferência em Éfeso, e ele soubesse dessa casa de 5 cômodos, o que ele diria para esse irmão com uma casa de 5 cômodos? Pratique hospitalidade, receba alguém na sua casa. Para Paulo, se a igreja tivesse passando deficiência financeira, e ele soubesse que tem um irmão mais abastado na igreja, o que ele diria? Meu irmão, use o seu dom para poder abençoar a igreja. Mas o problema é que nós diminuímos dons espirituais a exibicionismo espiritual. E temos muita fragilidade para compreender que dons são os presentes de Deus, dos mais diversos, que Ele nos deu para um propósito. Qual propósito? Edificar o corpo de Cristo para a glória de Deus Pai. Paulo deixa evidente que igreja é corpo. E isso significa que todos nós devemos servir. Devemos servir, pastor, porque a igreja precisa de gente para servir. Não! Você não confunda igreja com ONG. Se você quer servir para ajudar a igreja, vá para o inferno.
Você precisa servir a igreja porque você é parte da igreja, porque você é corpo com a igreja. Você precisa usar seus dons porque você é parte de um corpo. Não é porque a igreja precisa de você, ó, grande, exaltado, talentosíssimo irmão. É porque Cristo te salvou e te colocou em um corpo. E como cada parte do corpo, cada um tem a sua função. E se não tem mais função, o que se faz com essa parte do corpo? Aquilo que é muito raro fazer nos nossos dias, mas na prática apostólica e da tradição da igreja, era uma prática que era distintiva da igreja. Uma parte que não funciona no corpo, você amputa. Pá! Aí pegou, não é? Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente fica alimentando e tendo expectativa, esperança de que a multidão de pessoas que estão reunidas num corpo é corpo. Mas no final a gente vai descobrir que na verdade nunca foram corpo. E a gente está gastando energia, oração, emoção com gente que nunca foi corpo. A palavra de Deus está evidenciando que a segunda identidade da igreja é corpo. Eu amo Israel, amo a geografia de Israel, inclusive era para ter estado lá agora no final de maio, mas devido à guerra não pude estar. E ano que vem, no nome de Jesus, se der, conseguirei. E Israel nos ensina de muitas formas, inclusive a partir da geografia. Eu quero te mostrar um mapa de Israel para você entender uma coisa espiritual muito poderosa sobre Israel. Tem um salmo que fala sobre quão bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Quantos lembram desse salmo? É como as águas que descem do Monte Hermon. Onde é o Monte Hermon? Lá no norte, perto do Líbano. Lá em cima, eu já fui lá. É maravilhoso. E é muito precioso, porque as águas do Monte Hermon escorrem até Israel, Rio Jordão. E aí então vai formando toda a hidrografia de Israel, porque mesmo em um deserto, essas águas do Monte Hermon abastecem e trazem vida ao deserto. As águas do Rio Jordão desaguam no Mar da Galileia. Gente, Mar da Galileia é um lugar lindo, paradisíaco, é maravilhoso. Pensa num lugar lindo, 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 é maravilhoso o Mar da Galileia. Lugar agradável, gostoso, cheio de vida, árvores, vegetação. Mas essas mesmas águas que desaguam no Mar da Galileia, elas continuam correndo ao sul do Mar da Galileia, ainda pelo Rio Jordão, e vão desaguar no Mar Morto. O Mar Morto é lindo? Não, ele é exótico. É diferente. Exótico e bizarro. Porque, por exemplo, o Mar Morto, ele tem esse nome porque ele é morto. Não tem vida lá. E não tem vida em nada ao redor do Mar Morto. Inclusive o Mar Morto tira a vida de quem bebe das águas do Mar Morto. Se você for banhar no Mar Morto, você não pode ingerir água, não pode pegar a água do Mar Morto e passar no olho, em qualquer orifício seu, porque vai ter problema, vai passar mal, é capaz de morrer. E ficar em Israel mesmo, esperando a ressurreição dos mortos. E a geografia de Israel nos ensina uma coisa muito poderosa. Sabe o quê? O chamado para o povo de Deus é que sejamos como o Mar da Galileia. Nós recebemos e compartilhamos. E dessa forma nós sempre temos água. E tudo ao nosso redor tem vida. Mas o que acontece muitas vezes com a nossa vida cristã individual e também coletiva é que nós somos como o mar morto. Nós recebemos água
e a gente fica só para nós. Eu tenho dito isso já faz algum tempo. Como diria o escritor aos Hebreus, a essa altura vós deveis ser mestres. Quantos aqui têm mais de 10 anos de conversão? Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei se você tem chamado para ser pastor, plantador, isso é um chamado específico de Deus, mas eu posso lhe afirmar uma coisa, você foi chamado para servir. Você foi chamado para fazer discípulos, você não foi chamado para assistir culto e ocasionalmente dar seu dízimo. Você foi chamado para fazer parte de um corpo. O que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja acerca da sua identidade é que a igreja, ela é um corpo. Igreja é uma família, igreja é um corpo. E por fim, e aqui eu acho extremamente glorioso, porque aqui Paulo ele traz uma ideia de uma obra realizada e uma obra que está sendo realizada. Ele vai dar um tempo verbal de algo que está acontecendo agora, não que vai acontecer no futuro, mas que está acontecendo na experiência da igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É no gerúndio, edificando, construindo. Deus está construindo. O que Deus está construindo? Deus está construindo na igreja um templo. Repita comigo, templo. A igreja é templo. O templo no Antigo Testamento era o lugar da presença manifesta de Deus. E sabe o que Deus está dizendo? O meu desejo é manifestar a minha presença na igreja. Ah, pastor, é maravilhoso ir para o secreto. Vá para o secreto, aleluia. Mas existe uma glória que é reservada só para a reunião dos santos. Existe uma glória que está reservada quando a igreja está reunida. Que não é uma glória que você vai experimentar no Monte Sinai, não é uma glória que você vai experimentar em qualquer outro lugar, que não na reunião ordenada e organizada do povo de Deus. O que Paulo está dizendo é: ei, Éfesos, vocês estão afoitos por experiências espirituais, por dons espirituais, então a glória da presença de Deus é manifestada quando a igreja está reunida. Meu irmão, ir à igreja nunca deveria ter se tornado comum na sua vida. Porque se tornou, você é herdeiro dos filhos de Arão. Você se acostumou com aquilo que não deveria ter se acostumado. Com aquilo que para todo sempre deveria roubar de você temor, zelo, reverência. Eu sou do tempo da roupa de domingo. Quem aqui é do tempo da roupa de domingo? Do sapato de domingo. E é óbvio que não diz respeito à vestimenta, mas diz respeito a zelo, a expectativa, a consciência espiritual. A gente não tem consciência espiritual, gente. E eu arrisco dizer que talvez entre nós tenha gente nessa noite jogando bet enquanto está na igreja. A gente não tem consciência espiritual, a gente não tem consciência onde a gente está. A gente não tem consciência que Deus está aqui. Ah, pastor, mas eu não vejo. Mas esse é o mistério da fé, você não entendeu? Fé não é sobre ver. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, nem se podem tocar, mas elas são uma realidade. Deus está no nosso meio, a glória de Deus está no nosso meio nessa noite. E isso não é porque sentimos, não é porque vemos, é porque cremos. A igreja é templo
do Espírito Santo. Como Onda, nós dizemos que somos uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. Deixa eu te contar uma curiosidade. A única coisa extraordinária que existe na nossa igreja é a presença de Deus. Quando falamos sobre ser uma igreja extraordinária, a gente está falando sobre isso. Sobre algo que não é ordinário, que não é o que nós podemos produzir. É sobre algo que só Deus pode produzir. É uma glória que só Deus pode derramar. E Ele derrama como promessa em meio ao seu povo. Ele está no nosso meio. Repita comigo, a igreja é templo. E é importante nós entendermos a pedagogia do Antigo Testamento. Entendemos que no Antigo Testamento Deus estabeleceu diversas coisas como sombra daquilo que seria realizado no Novo Testamento. Amém? O templo no Antigo Testamento, pasmem você, nem mesmo Salomão julgava que Deus habitava naquele lugar. Você sabia disso, não sabia? Mas Salomão queria um lugar para que Deus visitasse, como figura daquilo que aconteceria na nova aliança. O templo é uma pedagogia que nos ensina a como nos relacionarmos com a presença de Deus. E eu poderia falar sobre isso de diversos aspectos, mas de maneira organizada, para você entender isso de forma muito prática na vida de igreja, eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro delas, lembra do Salmo 122, 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe quando a glória do culto começa? Quando você está lá na tua casa dizendo, alegrei-me quando me disseram, hoje é dia de ir à casa do Senhor. Porque a igreja é templo da habitação de Deus. Deus não visita mais a igreja, escuta isso, Deus habita na igreja. E por que eu estou dizendo isso? A galera fala de banheira do Gugu, eu nem sei direito o que é a banheira do Gugu. Nunca assisti Domingão do Faustão. Por que, pastor? Teu pai era legalista? Não, meu pai era alguém que tinha reverência pela presença de Deus. E mesmo quando eu não era crente, eu entendia isso. O pai não era uma pessoa legalista. Nunca foi. Mas domingo era dia de encontrar o Senhor com a igreja. Em casa, desde pequeno, era vinil tocando Rebanhão, Koinonia, Bené Gomes e tantos outros louvores. E não era um misticismo hipócrita do dias especiais, não, mas era uma consciência espiritual de que quando a igreja está reunida, ela é templo. Mas o que está acontecendo com a nossa geração, gente? Vamos lá. O dia de irmos para a igreja é qualquer dia para a maioria de nós. É qualquer coisa. E eu não estou lhe convidando a um legalismo, eu estou te convidando a uma reverência com o encontro com a presença. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os caras vêm para a igreja como se estivessem indo na padaria da esquina. Como na igreja de Éfeso, as irmãs vinham cheias de sensualidade. Se você é nova convertida, minha irmã, é nossa responsabilidade te discipular. Mas a reunião do templo é uma reunião que precisa gerar em nós expectativa. Então a gente vai. E quando a gente chega na presença do Senhor, a gente passa pelos átrios. E aí a gente chega no pátio. Lá é um lugar de barulho. Um lugar onde todo mundo está falando. Isso é sobre o barulho da igreja. Ei, existem momentos na igreja que é momento de fazer barulho.
de cantar, pular, gritar, celebrar, e a gente faz tudo isso no pátio da presença. Mas a gente passa pelo altar do sacrifício. E lá no altar a gente lembra uma coisa, qual? Eu era pecador e eu sou pecador. Mas Cristo perdoou os meus pecados. E pelo sangue de Cristo eu posso entrar confiadamente na sala da presença de Deus. E aí eu vou no santo lugar. E lá eu encontro pão, palavra. O púlpito da igreja é lugar de nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu posso lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você não come alimento nessa igreja, é porque você está tomando monjaro. Porque a gente tem zelo em pregar a palavra de Deus. Mas eu sou pregador, você acha que eu não vejo você mexendo no celular durante toda a mensagem? Extremamente ansioso. Você acha que eu não vejo você distraído com tudo quanto é coisa? Tem irmão que a gente tem que orar para pedir para Deus libertar do espírito do xixi, que eu nunca vi tanto no banheiro. E com isso, quero aqui fazer uma consideração muito importante. Não estou falando sobre, talvez, limitações e dificuldades que você tenha. Deixa eu falar uma coisa curiosa que eu descobri esses dias. Bem possivelmente eu tenha TDAH. Bem possivelmente, meu médico pelo menos constatou. E, por exemplo, hoje eu tomei Vivance, aleluia. Mas uma coisa muito curiosa que ele falou para mim, foi que alguma coisa aconteceu na tua adolescência, que você aprendeu a lidar com o seu transtorno de atenção. Alguma coisa. Porque de fato e verdade, quem anda perto de mim sabe que ainda que eu possa talvez ter alguma característica de TDAH, hiperfoco, algumas coisas do tipo, mas eu faço tudo que tem que ser feito, eu sou disciplinado, eu faço o que tem que ser feito, eu não fico disperso, ansioso. E talvez essa seja uma condição minha, está tudo bem, mas o que eu quero que você entenda é que independente a síndrome que você tenha, independente a condição que você tenha, a igreja ela é formada por muita gente, a família, mas quando a gente está reunindo, a gente é templo, e quando somos templo, temos que lidar com as nossas limitações. Então se você tem problema de foco, senta na primeira cadeira. Você está entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque quando a gente vai para a igreja, meus irmãos, a gente vai encontrar a presença de Deus. Na igreja nós somos iluminados. O candelabro da presença. Na igreja nós oramos. O incensário. As nossas orações sobem até a presença do Pai. Deus sente o cheiro das orações do seu povo. Mas é engraçado, porque então alguns irmãos, por exemplo, a gente vai dizer, vamos, sei lá, levanta a mão para orar pelos irmãos novos convertidos. Aí está o irmão aqui assim. Eu não sei que braço sensível é esse que você não consegue levantar. Ou vamos ficar em pé para adorar a Deus. O miserável ficava 2 tempos de prorrogação torcendo pelo Jack. E não consegue ficar em pé 20 minutos cantando. O que eu quero que você entenda é que não é sobre legalismo.
É sobre entender o que acontece quando a igreja está reunida. Quando a igreja está reunida, não é porque nós sentimos, não é porque nós vemos. Quando a igreja está reunida, ela é templo do Espírito Santo. Deus está no nosso meio. Ainda ontem nós tivemos um momento de adoração, e aí eu me ajoelhei, deitei no chão, aí foi muito engraçado, minha irmã muito preciosa, voluntária, me viu deitado no chão, e certamente ela pensou, ele deve estar chorando, se esgoelando no chão. Aí, quando eu me levantei, ela chegou e me deu um papel para enxugar minhas lágrimas, enfim, não tinha lágrima nenhuma. Sabe por quê, gente? Glória a Deus pelas emoções, aleluia. Mas a nossa adoração, ela não está fundamentada nas emoções. Ela pode conter emoção. Mas o fundamento da nossa adoração não é emoção. O fundamento da nossa adoração é fé. Eu me ajoelho porque eu sei que Deus está aqui. Eu levanto as minhas mãos porque eu sei que Deus está me vendo. Eu canto porque eu sei que Ele está me ouvindo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O problema é que, por um lado, alguns irmãos abraçaram o emocionalismo e dependem do emocionalismo para supostamente adorar, e com todo respeito, isso não é adoração. Isso é apenas uma expressão epidérmica de um frenesi que você está experimentando, na maioria das vezes, talvez algumas exceções sim. E por outro lado, alguns outros irmãos condenam a emoção. Eu preciso dizer para você que não tem nada de errado com as emoções. Nada de errado. Mas elas precisam estar cativas à nossa fé. A gente vem para a igreja levantar a mão porque Deus é digno de ser adorado, meus irmãos. A gente se ajoelha porque Deus é digno. A gente oferta, não é porque eu senti no coração. Isso é uma outra coisa importante. Tem crente confundindo o princípio das ofertas regulares, estabelecido no Antigo e no Novo Testamento, com o princípio das ofertas esporádicas, que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto. Paulo ensina à igreja de Corinto, quando você ofertar, oferte conforme determinar no seu coração. Quando vocês leram essa passagem? Mas você sabe que essa passagem é para uma oferta específica, ou não sabe? Era um plus. Vamos ajudar os irmãos da Judéia que estão passando necessidade. As ofertas regulares não dependem do que você sente, ela depende do que você crê. Você crê em Deus, você crê na igreja, você crê que Ele é digno de adoração, então oferte, adore, cante, levante, pule. Isso é curioso, sabe por quê? Que já não foi nenhuma nem duas vezes que alguns irmãos chegaram para mim, especialmente do louvor, preciso caguetar os crentes. Não do nosso, a equipe é maravilhosa. Eles chegaram para mim e falaram, pastor, a gente precisa fazer um momento de oferta no meio do louvor, que parece que quebra a adoração. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Como eu vou estar te explicando? Culto é oferta. Sabe que a parte mais culto do culto é a oferta? A parte mais primitiva do culto, o primeiro elemento cultico, litúrgico, sabe qual é? Oferta. Todo o resto foi agregado com o passar do tempo. Palavra foi agregada na igreja do primeiro século, exposição das cartas. Músicas foram agregadas ao longo da história do povo judeu. No primeiro culto, Caim e Abel, o que eles estavam fazendo? Estavam cantando. Estavam ouvindo pregação. Quem estava pregando? Era Adão, caído, pregando. Era Eva que estava pregando, dando uma palavra profética.
Não, meus irmãos, Caim e Abel estavam num culto entregando oferta. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos ter consciência de que a igreja é templo do Espírito Santo. Nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus. Não é para cantar as músicas que você gosta ou não gosta. Ah, pastor, eu não sei, hoje o louvor não foi tão bom. Como eu vou estar te falando? Se não foi tão bom, é porque você não louvou. Porque se o teu louvor depende da qualidade da música, da qualidade do ministro, do som, do equipamento, você ainda não entendeu o que é louvor. Você não entendeu o que é adoração. Você não entendeu o que é igreja. Paulo está desfazendo toda a identidade torcida da igreja. Para uma igreja imatura que estava chegando do paganismo de Éfeso, bem como a igreja imatura brasileira, porque a gente vive um advento maravilhoso de salvação. Quantos aqui são os primeiros alcançados por Jesus na sua descendência familiar? Quantos aqui são a primeira geração de crentes da sua família? Pode ficar em pé no seu lugar? Será que você pode dar uma salva de palmas, glorificar Jesus por isso? Isso é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Pode todo mundo ficar em pé. Ir ao culto é ir ao encontro da presença de Deus. Se você é a primeira geração de crentes na tua casa, Paulo está te ensinando qual é a identidade do povo de Deus. Do povo de Deus que é formado pelo povo da antiga e da nova aliança. Pelos judeus e por aqueles que foram enxertados. E o que Paulo está nos ensinando como identidade, é que eu sei, você, talvez novo convertido, você nunca entendeu essas coisas, sabe? Você vem do mundo corporativo, aí você acha, a igreja tem que ter transparência. E tá bom, não é esse o problema, mas eu venho do contexto de igreja, meu irmão, que transparência era o membro que tinha que ter. Porque ninguém duvidava. Eu lembro da secretária da igreja ligando para os não dizimistas. Você já imaginou de ter uma secretária te ligando e dizendo, ei, você não deu teu dízimo esse mês. Mas o que acontece? Você está trazendo o mundo corporativo para dentro da igreja. Você está confundindo as coisas, cara. Ah, pastor, você está dizendo que as coisas têm que ser avacalhadas na igreja? É óbvio que não. Por isso que a gente não faz as coisas avacalhadas. Mas o que eu estou dizendo é que você está trazendo conceitos que não são conceitos da igreja. Aí talvez você era um maconheiro de uma gangue, que vivia junto porque fumava maconha. E quando um parava de fumar maconha, já não tinha mais por que estar junto. Aí você vem para a igreja e continua junto enquanto estão fumando maconha com você. Porque no dia que não tiver, você não está mais junto, porque você não entendeu o conceito de igreja. Você está achando que igreja é aquilo lá. Ou você é tipo botafoguense, que de repente ressuscitou um monte, só porque ganhou uns títulos aí nos últimos anos. Eu vou dizer para você, desde a minha infância, desde a minha mais tenra idade, até 3 anos atrás, eu nunca havia conhecido um botafoguense. Nunca. Estava procurando algum documentário que me dissesse de onde eles viviam, como eles sobreviviam, que tipo de povo era aquele, e de repente os irmãos estão com camisa do Botafogo por aí. O que eu estou dizendo, gente, é que a gente é igreja. A gente não é clube de futebol. A gente não está junto quando a gente ganha título. Está junto quando a gente perde título.
a gente veste a camisa quando a gente é perseguido. Quando as pessoas dizem, ei, você é daquele grupo dos crentes, você diz, sim, eu sou. E quiser me matar, me mata. A gente não é clube de futebol, a gente é família. A gente não é uma organização com fins não governamentais, que tem também esses, que tem um peso na consciência, porque são ricos ou inveja, porque são pobres, e aí vem para a igreja e acha que a igreja é ONG. Igreja não é ONG. Glória a Deus pela ação social da igreja, glória a Deus por isso, mas a finalidade da igreja não é acabar com a pobreza do mundo, a finalidade da igreja é a glória de Deus. Por isso que Jesus disse, ei, os pobres você vai ter sempre convosco. Mesmo cuidando de pobres, mesmo se importando com pobres, mas Jesus não barra a adoração daquela mulher que desperdiçou o perfume caro aos seus pés. Porque a igreja não é ONG. A gente precisa entender a nossa identidade. Se você quer ser teólogo de academia, tudo bem, mas não vem encher o saco. Teologia serve para edificar a igreja. Você quer fazer somente obra social, se você acredita na proposta marxista de redenção social através da distribuição de renda, igreja não é o seu lugar. Igreja é lugar de caridade voluntária, de amor voluntário, de compaixão e misericórdia, de amor sincero, não de imposição. Igreja é família, igreja é corpo, igreja é templo. E por fim, eu quero lembrar você que nós somos templo. Deus está aqui no nosso meio. Pastor, eu não estou sentindo. Bem-vindo ao mistério da fé. Ele está. A palavra de Deus, ela é racional, mas a presença de Deus é espiritual. Você consegue entender a diferença? Como assim, pastor? Muitas vezes você vai para casa, talvez sem entender racionalmente o que aconteceu, mas espiritualmente você foi consolado, você foi encorajado, você foi animado, você foi levantado, você foi abastecido, você foi cheio de dons, porque é uma realidade espiritual. Ah, pastor, mas espiritual é uma imaginação. Não, espiritualidade é realidade invisível aos olhos humanos.